Oi gente, voltei para mais um vídeo depois de 7 meses. Eu prometo que esse ano eu vou estar mais focada e eu vou tentar manter o ritmo de vídeos mais consistente. Eu já tô trabalhando em vídeos mais importantes, mas por enquanto eu vou lançar esse rapidinho sobre algumas curiosidades sobre o livro Fantasma da Ópera e algumas versões que existem por aí. Inclusive, se vocês ouvirem algum barulho de fundo, é por causa da chuva, que tá chovendo. Mas acho que não vai atrapalhar a gravação. Primeira curiosidade, o nome Christine, né, da protagonista, significa seguidora de Cristo. O que faz sentido, né? Até porque ela é a razão pelo qual o Eric foi redimido, né? Ela é a redenção dele. E, inclusive, um pouco antes da cena da redenção, ela aparece lendo um livro. Ela é descrita, né? Como lendo um livro sobre a história de Cristo. Então é bem interessante isso aí. Segunda curiosidade, tem registros bem antigos de quando o livro foi lançado, de críticas e avaliações, né, das pessoas na época. E o interessante é que, bem nessa época, a gente já tinha basicamente a primeira fã do Eric. É uma atriz de teatro chamada Hazel Dawn, acho que é assim que se pronuncia. E ela diz o seguinte, abre aspas, imagine nascer tão desfigurado que sua própria mãe temia olhar pra ele. O destino foi tão cruel que eu queria que Eric tivesse um final mais feliz. Apesar de sua personalidade grotesca, eu penso em Eric com carinho, assim como o gentil Cyrano. No caso, Cyrano de Bergerac, né? Fecha aspas. Terceira curiosidade. Alguns dos personagens principais foram inspirados em pessoas reais. Um exemplo disso é a Christine. Na verdade, ela foi inspirada em várias cantoras, né? Uma delas foi a Christina Nilsson. Ela era uma cantora sueca, assim como a Christine, e ela ficou famosa cantando a Marguerite em Fausto, que também, né, é o papel da Christine no livro. E, inclusive, algumas cenas do livro onde o público aclama a Christine são inspiradas em avaliações reais que a Christina Nilsson recebeu. E a Nilsson também já foi casada com um membro da nobreza, assim como, né, a Christine, que ela casou com o Rob. A Pauline Viardot Garcia também aparenta ser uma inspiração bem grande para Christine, porque o pai dela, o Manuel Garcia, morreu quando ela era bem jovem, né, e ele era um músico também. E, inclusive, o nome da Christine era para ser Pauline Bellini, né, antes do livro ser lançado, mas aí o Gaston resolveu alterar o nome dela. Outro personagem que também foi inspirado em uma pessoa real foi o Persa, né, o Daroga. Ele foi inspirado num carinha chamado Muhammad Ismail Caim, o Caim, enfim. Ele era um cara persa que visitava a ópera no século XIX. E até o endereço do cara é o mesmo do livro. É o endereço do 204 na rua de Rivoli. E se você pesquisar no Google, tem como você achar as imagens desse endereço. Algumas pessoas visitam, né, por causa do livro, enfim. Deve ser um pouco chato morar nesse lugar e ter um monte de gente visitando por causa de um livro. E o próprio Eric também foi inspirado em pessoas e acontecimentos reais. Assim, todo teatro, basicamente, tem história de fantasma, né? Isso é algo clássico. Mas o Eric, ele teve algumas inspirações bem precisas. O Gaston Leroux, ele era um jornalista. Então, ele reportava coisas sobre a ópera, ele estudava sobre isso, né? Ele já se inspirou em alguns ativistas anarquistas que cometiam crimes parecidos com o do Eric, de explodir as coisas e tudo mais. Mas teve um compositor, especificamente, que parece ser uma grande inspiração pro Leroux. Foi um cara chamado Erik Satie. Mesmo nome. O Eric do livro, ele escolhe o próprio nome, né? Ele diz que ele escolheu o nome dele por acaso. E o Erik Satie, ou Erik Satie, não sei como é que se pronuncia, ele também escolheu o próprio nome. Ele mudou o C pro K. Então, ao invés de ser Eric com C, foi Eric com K. Nossa, grande criatividade, né? E esse Erik Satie, ele era conhecido como sendo um cara bem excêntrico. Tem um registro dele ficando nu no meio da neve, de propósito, para que ele pegasse pneumonia e fosse expulso do exército. Porque ele estava no exército e não queria estar lá. Então era um cara bem doidão. E, inclusive, o desastre, né, do lustre, da queda do lustre, foi um evento real que aconteceu em 1884 no Teatro Lyrique. Quarta curiosidade. O filme mudo de 1925, que a gente vê hoje, não é o take original, e sim uma coleção de cenas achadas que foram colocadas em ordem. Naquela época não se preservava filmes como hoje em dia, né? Eles não pensavam que algumas das cenas iriam ser perdidas. Existem faixas de áudio gravadas, né, que seriam colocadas no filme, como se fosse uma regravação com falas com áudio, só que, né, é lost media, acabou se perdendo. Essas faixas de áudio podem até ser achadas, só que elas estão sem contexto, sem cena e com uma qualidade péssima. A cena do cemitério do livro também seria adaptada no filme, mas a gente só tem uma foto sobre essa cena e ela tá perdida, ninguém sabe onde é que ela tá. O final original do filme também tá perdido, né? É Lost Media. E, enfim, essa versão que a gente assiste hoje, ela é uma coletânea de coisas que conseguiram ser preservadas durante o tempo. O filme original mesmo, como foi lançado em 1925, tá perdido, ninguém sabe onde é que tá. Quinta curiosidade.
Existe um erro histórico no livro, referente a um museu que a Christine cita. Lá perto do final, quando a Christine olha para a floresta artificial do Eric, ela fala que aquela floresta lembra muito o Museu de Cera de Graven. Só que o problema é que esse museu não existia na época que o livro se passa. O livro se passa em 1881 e esse museu só foi inaugurado um ano depois, em 1882. Sexta curiosidade. O Eric do filme mudo de 1925, ele tem 33 anos. Meu Deus, o bichinho tá acabado. Enfim, ele nasceu durante o massacre de Boulevard, que aconteceu em 1848. E a história principal se passa em 1881, assim como no livro, né? Ou seja, ele tem 33 anos. Sétima curiosidade. O lago debaixo da ópera realmente existe, é um fator conhecido, mas o que muitas pessoas não sabem é que na vida real é bem diferente do livro e dos filmes. O lago não é conectado com o esgoto, nem com as catacumbas de Paris. Esse lago ele não é um acontecimento natural, né? Ele foi construído debaixo da ópera para manter a estrutura úmida, para que o teatro não pegasse fogo. Porque pegar fogo é uma coisa que muitos teatros acabam sendo vítimas, né? Então a solução para os franceses foi construir um lago debaixo da ópera. Esse lago, ele é bem limpo, ele não é sujo, e tem até peixe lá dentro, só que, claramente, né, eles não vão lá naturalmente porque não tem conexão com nenhum lago, com nenhum mar natural. As pessoas colocam os peixes lá para criar que nem pet. É bem fofinho. E outra coisa, não é tão difícil chegar nesse lago, né? No livro parece que é, nossa, todo a maracutaia para chegar até lá o subterrâneo, mas na vida real, cara, você entra na portinha ali do palco, desce as escadinhas e já chegou no lago. Então é um acesso bem fácil. Oitava curiosidade. O filme do musical, a gente sabe que lançou em 2004, mas a ideia original era ter lançado nos anos 80, com o Michael Crawford e a Sarah Brightman, que era o elenco original, né? Só que esses planos mudaram porque o Andrew Lloyd Webber e a Sarah Brightman se divorciaram e acabaram atrasando as produções. E eu acho que até hoje o Andrew Lloyd Webber não superou esse divórcio. Existe uma cafeteria lá na França que foi organizada pela bisneta do Leroux, que é toda baseada em Fantasma da Ópera. Todo caracterizado, né? A bisneta do Leroux é dona. Então é muito bonitinho, como vocês estão vendo aí na foto. Você vai tomar cafezinho olhando tudo que já foi produzido sobre Fenton na história. Décima curiosidade. O Opéra Garnier, né, que é onde se passa a história, ele guarda o camarote 5 como o camarote do fantasma. E é possível alugar uma noite para passar nele. Então é bem interessante esse fato. E curiosidade bônus. Vocês sabiam que o Michael Jackson queria ser o Eric no filme? Pois é, ele sempre foi muito fã do musical original, e quando ele soube que o filme estava sendo produzido, ele se ofereceu pra fazer o fantasma, só que ele foi rejeitado. Que triste. Bom, pessoal, foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É simplesinho, mas eu achei que valia a pena fazer. E fiquem atentos porque eu já tô trabalhando em mais outros vídeos bem interessantes. Tchau, tchau, vejo vocês na próxima.